A nossa irmã Joana de Ângeles e toda a corrente de tratamento da casa, aos mentores individuais, para que possamos ter nesta tarde momentos harmônicos e em paz, que sejamos todos iluminados e também tratados nesse momento. Iniciamos com a vossa prece, Mestre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, porque só seu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então o tema de hoje é a fitoterapia nacional na medicina tradicional chinesa. Aí você fala, por que isso? Como é que comecei isso? Porque é o seguinte, em 1985 começamos a trabalhar com psicografia. E saía plantas nacionais, comum. O espírito do médico, o Dr. Eri, que foi da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Até o Brinco falou que o meu não é médico alemão, nada, é nacional, tranquilo. Aí então acontece, começou a surgir plantas e as doenças que as pessoas têm, nós estávamos catalogando, fomos catalogando. Até o princípio momento nós temos 105 mil atendimentos, 100 mil pessoas, desculpa, atendimento a gente não sabe mais. E nós percebemos, eu e um colega chamado Carlos, nós percebemos que muitos dos fitoterápicos que saíam na prescrição do Dr. Enio para as doenças, não batia com a literatura, que era só estudar mestrado, doutorado, fomos atrás. E chegou um ponto que eu falei, como que nós estamos fazendo? Será que é animismo nosso? Ou será que tem algo mais do plano espiritual? É a pergunta que todo mundo faz quando começa a psicografia, né? Fica naquela dúvida se está escrevendo, se não está escrevendo, se sou eu, se é outro. Então, começamos a estudar. E aí, através de um professor meu, ele é um cirurgião vascular, ele falou assim, por que vocês não vão estudar medicina chinesa? Ele falou, ele é chinês, tá? Ele está no Brasil desde pequeno, e ele, ao mesmo tempo, ele trouxe todo o conhecimento que o avô dele era considerado chamado médico dos pés descalços na China, que existe até hoje. Nas províncias bem do interior, é aquele prático que vem de bisavô para avô, e de repente ele passa o conhecimento. E eles são chamados médicos dos pés descalços porque não tem cultura nenhuma. Às vezes são analfabetos, mas tem uma capacidade de tratamento fantástica. Porque lá até na outra vez, eu estou até resumindo o que eu falei na outra vez, porque tem uma coisa muito comum lá, é assim, o médico do pé descalço é o verdadeiro plano de saúde. Por quê? Porque é o seguinte, ele ganha um yuan seria mais ou menos meio centavo aqui no Brasil, tá? Por pessoa que ele vai cuidar, que esteja bem. Quando a pessoa está doente, ele para de receber. Então o que ele faz? Ele corre, trata as pessoas preventivamente, por isso que eles chegam aí a 90, 100 anos, do que fazer depois um tratamento corretivo, tá? Para uma gripe. Ele vai e corre todo mundo. Eu falo assim, na situação da Covid, tá? Isso nós estamos tentando estudar por que não funcionou. Porque até agora, assim, isso é eu que estou falando. Ninguém me prova que não seja guerra bacteriológica, perder o controle. Que só pode ser isso. Porque assim, nós estávamos conversando com o professor de Lausanne e o professor da Itália, ele é de Modena, onde que explodiu na Europa a Covid, ele estava em Milão, e a filha dele pesquisadora. E nós estávamos conversando, eu, Maciossia e o Han, e ele falou assim, não tinha motivo para ter nada, porque, digamos, um mês antes, os índices de tratamento eram baixíssimos. Está sendo pesquisado isso aí, por quê? Nós só temos, e eles nunca vão falar que foi guerra bacteriológica, óbvio, né? Como ninguém falaria. Então, o que acontece? Da China é o seguinte, não, está cheio de hospital? Sim, está cheio de hospital. Mas pensa bem numa gripe, você precisa de 2 remédios para gripe, um antigripal qualquer, vai. Você precisa de 2 antigripais. Hoje está em 2 bilhões de pessoas. Precisa de 2 por dia, 4 bilhões de comprimidos dia. Só que só se produz 1 bilhão de paracetamol ou qualquer comprimido ano.
Então vamos fazer uma fábrica? Vamos. Quando acabar a gripe, eu faço o que com essa fábrica? Então tem todo um protocolo para você chegar no hospital. Não é você chegar no hospital da medicina ocidental hoje em dia. E por que utilizar a medicina chinesa? Aí nós começamos a verificar que o chinês, dentro da filosofia deles, a medicina chinesa ela é oriunda da medicina Ayurveda, indiana. A indiana tem 7.000 anos antes de Cristo. Tá? E a medicina chinesa 5.000 anos antes de Cristo. Sendo que a medicina chinesa, ela começou a ser, digamos assim, sistematizada com 3 imperadores que tiveram, que o primeiro, ele, em mais ou menos 1000 antes de Cristo, ele instituiu alimentação, porque o pessoal comia carne, só comia, então começou a instituir uma alimentação através de seus médicos, que seria ideal. A sociedade, tá? O segundo imperador, ele instituiu o casamento, que não existia até a época no planeta. Ele instituiu uma forma legal da vivência das pessoas. E fora isso, ele pensou o seguinte, falou, não, essa sistematização que fez da comida, e tem os doentes. Tem a relação médico-paciente, né? Dentista-paciente. Então, ele queria que ficasse fácil. Por quê? Porque o médico ou o dentista falava com você chegou a ver os materiais de dentista da época? Eu vou ver depois se eu também arranjo. E ele fez o seguinte, ele começou a haver um entendimento entre que o médico, o dentista, falava e o paciente. E médico para médico, e o paciente saber se expressar. Por quê? O paciente chega lá assim, eu estou com uma dor. Ela vai fazer uma ressonância, né? Não existe, né? Então, moral da história. Aí ele começou a sistematizar isso, de como proceder, tá? A linguagem. Primeiro foi a linguagem. Aí apareceu o Wang Yi, que foi o imperador amarelo, foi o imperador, digamos assim, que é a maior sabedoria que teve há mais ou menos uns 1000 anos antes de Cristo. Ele estava preocupado com alguns assuntos. Existe um dia, se alguém quiser ler, chama O Livro de Ouro do Imperador Amarelo. Ele é mais atual do que todos os livros atuais. Por quê? Ele chamou o seu cirurgião-chefe. Ele tinha um cirurgião-chefe 1000 anos antes de Cristo. Chamava Tipó, ou Ripó, que o pessoal fala. Chegou para o Ripó e falou, Ripó, é o seguinte, quero dar continuidade ao que o meu antecessor falou da relação médico-paciente, da relação médico-médico e da prescrição, porque cada um dava uma coisa. Então não existia uns protocolos, ou não existia uma linha de trabalho, porque na verdade, até chegar no Tipó, era o seguinte, foram os deuses que eles tinham, aqueles indianos, 4, 5 mil deuses, foi o deus tal que não deixou o pessoal melhorar. E, digamos assim, não se contava o tipo de vida que a pessoa tinha. Aí o que o Tipó fez? Ficou durante 20 anos pesquisando como ele ia proceder tudo isso. E ele tinha que fazer umas bases em que seria fácil para a população. Naquela época só existia assim, não tinha nada, você tinha a terra que produzia, madeira para fazer a casa, você tinha o fogo, você tinha água e você tinha o ar. Então ele só podia trabalhar, para o cara entender alguma coisa, nesses 5 itens. Não dava para entender, o povo não tinha, era praticamente letrado, era só, digamos assim, a realeza ou altas autoridades. Aí o Tipó pegou esses 5 situações e começou a verificar as pessoas, tá? Característica das pessoas. Além desses 5, tem aquele chamado Yin Yang, que o pessoal chama, que na verdade chama Tao. Então, aquele desenho que é o preto e o branco, e tem 2 bolinhas dentro, que é o seguinte, aquilo lá é assim, o branco seria o dia, seria a atividade, a agitação, e eles classificam isso. Só que no dia, nós também às vezes temos problemas, maus pensamentos, sabe? Então aquela bolinha preta é tudo isso que acontece com a gente durante um dia. Por quê? Quem estaria no planeta hoje, tá? Em condições de ser feliz 24 horas?
Porque uma hora você vai falar, sou feliz, não, mas o meu vizinho é mais feliz que eu, está tendo algum problema. Então aqui é uma escola, nós estamos vindo do plano espiritual para cá, para aprender. Nós estamos no sub-pré-primário, estamos no maternal 1. Aí é o que acontece. Então essa bola pretinha dentro do branco é para nós olharmos o seguinte: olha, aquilo lá nós vamos prestar bem atenção, porque nós podemos passar para essa fase obscura de doenças, de sofrimentos, de dores. Já o lado preto seria a noite, vamos falar que é homem e mulher. Não é bem assim a escrita, é porque homem é da cor branca e mulher é da cor preta ali. É erro de tradução, é sentimentos, é sensações, não tem nada a ver, tá? Então, o que acontece? Desse lado preto tem o lado branco. Por quê? Toda a face obscura sempre tem uma saída, que até eu falo, isso aí basicamente acho que é a estrutura para fazer a desobsessão. Por mais terrível que seja, sempre vai ter alguém, ou sempre vai ter algo, ou uma pessoa que o pior das obsessões tem, que ele vai ter um amor. E nessa é esse lado branco. Então, isso ele fica girando. Então, nós não somos estáticos, nós somos dinâmicos. É como a nossa aura, nosso perispírito. Ele vai mudando. Eu estou falando, está tudo mudando. Ele é flutuante. Aí o que ele fez? Ele pegou todo esse palavreado e começou a levar para a medicina chinesa. Então, o que ele classificou? Ele começou a ver determinadas características das pessoas. Então, ele classificou em madeira, fogo, terra, metal. Por quê? Porque assim, a terra produz a madeira, tá? Que produz o fogo, que produz o metal, que era o que eles entendiam, tá? Que a água apaga. Que é a linguagem do ferreiro, tá? Da idade do ferro, tá? Não está ainda nem bronze, nada. Aí o que acontece? Aí o que ele começou a fazer? A partir daí, ele começou a verificar características de doenças. E ele começou a classificar, por exemplo, em fogo. O que é fogo? Agitação, tá? O fogo é agitado. Raiva? Não. Alegria excessiva? Sim. Aquele cara eufórico. Pode estar num velório, o cara está eufórico. Ele não para de andar, não consegue parar de falar. Mas parece que ele é a pessoa aqui à frente. Aí, do fogo. A terra, ele classificou todas as pessoas em preocupação. Então, assim, a terra é o que nós estamos vivendo hoje. Terra é preocupação. Todo mundo está preocupado. Está preocupado com tudo. Tá? Chega cara no consultório, 90 anos, 95 anos, 10 anos, preocupado. Aí que vai uma coisa que todo mundo pergunta, né? Como emagrecer? Por que eu preocupado? Na medicina chinesa ele descobriu que a preocupação acalma com o doce. Então o doce satisfaz a preocupação. Ele começou a perceber que todas as pessoas preocupadas, elas comiam algo doce, mel na época e para a preocupação. Ele percebeu que o metal, que ele chamava, que era o ar, era das pessoas que tenham melancolia. Olha, o que eu estou falando, raiva, alegria excessiva, não é defeito, é características que a pessoa tem, é da pessoa. Tem aquela pessoa que, por exemplo, que senta, o mundo está desabando, ela está lá. Então, e aí ele começou a perceber que essas pessoas, depende dessa personalidade, eles tinham determinados porte físico. Por exemplo, um cara, por exemplo, você fala assim, metal, tristeza. Os grandes escritores, os grandes pensadores, os grandes físicos, matemáticos, todos são metal. E outra coisa, ele percebeu, por exemplo, que a mão da pessoa de metal é de dedos longos, bem longos, meio pálido, que é a característica deles. A palidez era a tristeza, que é uma matéria que você tem em medicina chinesa chamada fisionomia. Então, geralmente essas pessoas que ele chamou de metal eram pessoas que tinham dedos longos, eram quietos, introspectivos. Você, às vezes, para tirar uma palavra do cara, precisa chegar a animar a pessoa. Fora metal, aí tinha a raiva. Ele percebeu ao estalar da madeira, quando o fogo atinge a madeira. Ele percebeu que, então, assim, o que ele chamou da raiva de madeira é aquelas pessoas que
Porque existe, na medicina chinesa, a raiva não significa que você vai lá gritar, berrar, espernear. Existem duas raivas. A raiva ruim, que a gente faz, nós só fazemos bobagem, e a raiva boa, que chama vontade de fazer. Aquela que você levanta de manhã e fala, não, hoje eu vou fazer tudo. Tá? E de repente você faz. Tá? Então, a raiva é uma característica de fígado. Por quê? Onde está concentrada a maior quantidade de enzimas, onde está concentrada a maior parte de aminoácidos, tudo no fígado. É aonde que ele explode, digamos, entre aspas, para você ter combustível para tocar essa raiva, tá? Raiva boa. E ele percebeu que as pessoas consideradas de água, que as pessoas de água são pessoas, são as pessoas medrosas, as pessoas em que difíceis de aceitarem mudanças. Ele vai mudar no emprego, vai mudar não sei o que lá, ela entra em pânico. Então ela começa a ter medo, ou seja, aí você tem um movimento que eles chamam, que assim, quando a pessoa está com muito medo, ela volta para trás. E na sequência desse relógio, do medo é a tristeza. Então geralmente a pessoa que tem medo é triste. Ela entra em introspecção. E a partir daí, o Tipó, ainda estou no Tipó ainda, hein? Aí o Tipó, o que ele fez? Ele foi fazer um levantamento, aí que ele começou, falou, olha, nós precisamos primeiro trabalhar com a fitoterapia, mas o Imperador Amarelo falou o seguinte, por que eu estou te questionando? Porque daqui a uns séculos, era outra medição de tempo, não vai ter planta para todo mundo. Digamos que nós chegamos a 30 vezes o que nós temos na população, não chegou a 30, chegou a 2 bilhões lá e 7 bilhões no planeta. Ou seja, não teria plantas para todo mundo. Foi aí que ele desenvolveu a acupuntura e outras técnicas chinesas. Mas como já o tema é a fitoterapia, a partir daí eles começaram a testar o que a população tomava para viver. Já que a população da China já era grande, se uma pessoa tinha 90 anos, tinha uma lógica desses 90 anos. Então o que ela fazia? Então o que ela toma? Então ele foi fazer trabalho de 3 anos, mandando gente pesquisar em todos os lugares. E eles chegaram, só que o medicamento chinês, é o seguinte, ele não é convencional de plantas. Ele tem o resto de animais, ele tem minerais, tá? Até tem um amigo meu que outro dia falou para mim, eu vou tratar com medicina chinesa. Perfeito. Você quer que eu trate? Não, perfeito. Eu estou tomando Tiwa. Tá, perfeito, toma Tiwa. Falei mais nada. Quando acabou o tratamento, melhorou mais ou menos. O que é Tiwa? Eu falei, esperma de tigre. Agora eu quero saber assim, como é que se obtém. Você convence o tigre? O que você faz com o tigre? Bom, mas então assim, hoje não está podendo mais chifre de rinoceronte, mas existe um mercado baixo do pano. Então assim, eles pegaram tudo que servia e criaram o que eles chamam de fórmulas patenteadas. São fórmulas não, mas seria o medicamento que teve a chancela do Imperador Amarelo, ou seja, esta serve. Então seria, digamos, o que a Anvisa faz hoje de medicamentos alopados que você pode fazer, eles fizeram nessa época. Aí, conversando com esse professor, eu falei, professor, é o seguinte, o Han, lá de Jinan, Jinan é mais ou menos Sergipe no Brasil, lá na China. Eu falei, Han, eu gostaria de estudar muito a fitoterapia chinesa. Eu falei, para quê? Nós temos 8 mil plantas. Olha só, eles já sabiam, tá? Isso em 90, que vocês têm 400 mil plantas, sendo que 300 mil ainda não estão catalogadas. Então ele falou, para que você vai usar uma planta chinesa se você pode usar uma planta nacional? Então aí nós começamos a desenvolver tem o Alex Botsaris do Rio de Janeiro, que ele era um cirurgião geral. Ele se revoltou com tudo porque ele teve um problema sério, que ele deu o nascimento do filho dele errado, o menino morreu, e todos negaram, e ele praticamente perdeu a carteira, porque ele denunciou. Chama Alex Botsaris, é um cara fantástico. Aí ele tem contato, que nós somos no Brasil, existem 600 pessoas que todos se conhecem. Se reúnem uma vez cada 2 anos, geralmente em em Araxá. Aí eu pensei, não, eu vou começar a ver os sucedâneos das patenteadas. Das 2 mil, nós já conseguimos 700.
Não passamos de 700, mas já é o suficiente para nós. Eu trabalho hoje com 380 tipos de plantas, que seria, por quê? Outra coisa, por que não usar remédio chinês? Primeira coisa, caro. Cada embalagem é uns R$400. Segundo, por quê? O chinês, a alimentação dele é diferente da nossa, ele quase não come carne, e carne é muito caro. É frango, porco, mas sempre é um lamen, é uma tigelinha com uma sopa, uma tirinha de carne em cima. Tá? É mais ou menos isso, ou com ovo, ou qualquer outro. Então, a característica do brasileiro de comer a alimentação daqui, as pessoas tinham muitos efeitos colaterais. Nós levantamos para 5 tipos de medicamentos chineses, mais de 70 contraindicações, quando a nossa máxima aqui no Brasil é 42. Então, acabamos trabalhando com a fitoterapia brasileira, dentro do conceito da medicina chinesa, porque nós vemos que é a que mais se aproxima das psicografias. Por quê? Porque a medicina chinesa, ela trabalha no energético. O que ela trabalha? No perispírito. Porque o chinês, ele não fala nasceu, vive e morre. Vem, está e vai. E ele depende de ele em relação a ele em relação ao meio, ele em relação ao alimento, ele em relação às pessoas com que ele convive, e a ele em relação à forma de pensar. Então, nisso, tá? Eles têm essa vantagem sobre nós, porque nós só pensamos o seguinte: vamos tomar o veneno. O que é o veneno? O veneno controlado. É o veneno controlado. Se você tomar água demais, você morre. Tá? Então, moral da história, a fitoterapia, aí nós começamos a estudar a fitoterapia nacional e fazer a associação. E muita coisa, por isso que eu não cobro os remédios. Por quê? Porque tudo isso foi mensagem espiritual. Como é que eu vou cobrar? É que eu falo assim, chega lá em cima e fala o quê? Pro Chico, o que fala para os amigos que me ensinaram? É que eu falo assim, se chegar do jeito que o pessoal começa a vender, eu falo assim, quando chegar pega o trem do além, chega na estação, aperta o elevador, só tem o subsolo. Aí fica bem complicado, né? Então, nisso nós começamos a estudar a fundo as plantas medicinais, tanto a nível patológico quanto a nível energético. E percebe que você tratando o perispírito com as plantas, você trabalha o físico depois. Para algumas pessoas não adianta, porque o próprio perispírito da pessoa é tão cascudo que não dá para passar toda a energia, toda a vibração para o corpo físico. E outras, por questões, digamos, de processo kármico, né? De não ser possível. Muitas pessoas chegam e falam, olha, eu vou ter uma coisa pessoalmente. O pessoal meu, pela última encarnação que eu tive, o que aconteceu? Eu, por um certo prazer, fazia as pessoas fazer as coisas 2 vezes. Eu posso comprar uma bolinha de gude que eu vou ter que devolver, que eu vou ter que pegar outra, que essa está com defeito. Tudo que eu faço. Mas você fala para mim, foi da sua encarnação. Então, tem coisas que a gente tem que assimilar. Então, a gente tem que chegar e falar, não, peraí, isso acontece com frequência na minha vida? Acontece. Por quê? Eu comecei a ver. Tinha 3 fatos, tá? 3 fatos, digamos assim, que aconteceram. Primeiro, eu não consigo de jeito nenhum pegar uma faca e entregar para a pessoa, a faca apontada para mim ou para a pessoa. Eu sempre aponto para o chão. Segundo, vou lavar a louça, a faca é para baixo, garfo abaixo. Por quê? Porque há 3 encarnações eu matei a minha mulher, meus 3 filhos atuais, tá? Eu sei disso. Então, o que aconteceu? Olha, então você tem esse trauma ainda até hoje, tá? Tanto que minha mulher vai no shopping, pega meu cartão e fala, me dá porque você me esfaqueou, vamos lá, passa o cartão. Então você vai vendo que determinadas características que a gente tem, e na segunda, tá? Na segunda encarnação, eu fui um médico muito canalha, todos que tomaram remédio, eu falo que eu peço desculpas porque eu fui quem eu roubei. Até o último eu tenho que devolver, eu me comprometi. Então, só para ter uma ideia, 120 mil pessoas, mais no consultório mais umas 140 mil pessoas. Não? Nem para o Brau vai, né? Então, é uma coisa que a pessoa fala para mim, não, mas eu quero pagar o remédio. Não, o remédio eu não aceito. Quer você dar uma cesta básica, você faz um negócio? Não, porque assim, eu pus na minha cabeça, e outra que falaram para mim, e pensa que você vai ter facilidade? Não. Isso foi me dito pelo Chico, falou, você não vai ter facilidade?
você vai ser perseguido, você vai ter muito trabalho, não vai ter tempo para nada. Se você quiser, depois até a própria Joana de Ângeles mandou uma mensagem ratificando, né? E ela não alisa, ela fala assim, qual que você quer? Material ou a dificuldade do espiritual? Tá bom? Então, uma das coisas que o pessoal fala, como é que você faz? As duras penas. Com doação do pessoal, o pessoal ajuda, você faz dessa maneira. Perseguir? Claro, tem vários. Tá? Então, assim, mas eu tenho por quê? Porque provavelmente eu persegui também. Então, tem que estar isso na minha cabeça. Tá? Com relação aos medicamentos, também, existem vários na farmacopeia brasileira. Eu estudo farmacopeia desde o século XVI, isso fora a formação acadêmica. Então, o que acontece? Você percebe que tiraram da atual lista da vigilância sanitária, se tiver alguém da vigilância sanitária, eu quero saber por quê, porque tiraram as plantas medicinais, das 380 passaram para 66. Das 66, 30 tem poder terapêutico, as outras são coadjuvantes. É para ver um descrédito da fitoterapia. Há pouco tempo atrás, eu estava falando com a Aracina, nós estávamos fazendo um trabalho junto com o pessoal da Faculdade do Triângulo Mineiro de Medicina para produzir fitoterápico para o SUS. Aí, um amigo meu, o Enésio, entrou, eu entrei também, tinha um oficial do Exército, tinha o cartão Visa, tinha o vice-reitor, tinha o pessoal da faculdade, tinha o Enésio, que é um dos meus professores de fitoterapia, que é esse sujeito simples que eu falei, e a coisa começou a se arrastar, de fazia 17 centavos cada frasquinho, aí começou a aparecer os políticos, já passou para 7, para 12, 14 e para no final 24. Até que eu tive um dia que, sabe aquele dia que a TPM de homem, foi naquele dia, sabe? Deu cólica cerebral, eu falo. A pessoa falou, o oficial do Exército falou, e meu primo, abaixo do comandante do Estado Maior das Forças Armadas, abaixo do comandante é meu primo. Que não é meu primo, é um amigo que nós somos amigos dentro do quadro. Liguei para ele e falou, tem um cara aqui, um cavalheiro aqui, de patente razoável, né? E ele está falando isso. Eu não vou repetir o que meu primo falou, que no centro não se fala isso. E falou que se ele continuasse assim, dia seguinte depois ia vir em Rondônia, na divisa. Aí, bom, hora da história. Foi. Eu falei, eu vou parar. Parei. Falei, não vou continuar. Aí, olha, pessoal, não tenho crítica nem ao governo, nem nada. Tá? Eu falei assim, atualmente eu estou orando por todos. Aí, o que aconteceu? Há 2 semanas atrás, teve a inauguração. Novo reitor, novo secretário, novo ministro, muito bonito. Todos lá os novos. A placa com o nome deles. Meu amigo foi lá que monta tudo, que estruturou tudo. O senhor pode sair de lá, o senhor está atrapalhando as altas autoridades? Eu falei, sabe o que acontece, Terésio? Porque você tem que fazer isso no centro. E você, sabe, gostou. Então agora, tiraram ele lá. Agora você vai para a profissão, mas segura você volta a trabalhar. Mas você falou que era benemérito, né? Você não vai receber nada. Eu falei, você vai? Não, vou ficar no centro. Então, gastou-se dinheiro com nada, para fazer um remédio mais caro do que na farmácia. Por quê? É a própria estrutura econômica do pedaço, tá? Então, por isso eu falei assim, eu continuo medicamento, não abro mão. Várias pessoas quiseram comprar, assim, passa para mim, eu faço, te dou o que você precisa. Não. Tá? E pretendo passar, e já estou passando. Por enquanto, para 6 pessoas, tá? Que uma hora a gente vai receber a passagem do trem da lei, né? Uma hora você recebe um bilhete lá, tomara que seja a primeira classe, né? Porque vai que seja lá no fundo do trem, lá atrás, perto do banheiro, do lado do banheiro entupido, né? Então, é uma das coisas que eu quero passar, e pomada também, as pomadas que são feitas. Eu falo, eu quero publicar o livro ainda, porque eu não consegui, porque aí o pessoal do Exército, meu primo estava tentando fazer, mas está aquele acordo, não, se não tiver, não vai ter, tá? Se não tiver o acordo de fazer, não vai ter, e eu não vou fazer isso nunca. Então a gente vai publicar, só que uma coisa, o livro totalmente para caridade. Mesmo que eu lance nos centros espíritas,
pode ser digital, mas não quero um centavo. É uma pesquisa de meu e do Carlos de quase 30 anos, de 26 é o fixo. Já tem catalogada e medicamento para 14 mil doenças, sendo que 75% funciona como efetivo e o restante com coadjuvante, ou seja, auxiliando um outro remédio, tá? E agora chegou a hora, eu vou começar a passar para vocês uma parte do que eu trabalho. A outra parte eu não tenho lá em casa, porque assim, tem muitas plantas que vêm de fora. Eu tenho plantas que vêm da Islândia, eu tenho plantas que vêm do Canadá, eu tenho plantas que vêm dos Estados Unidos, tá? E então, determinadas plantas a gente não tem, porque assim, não adianta plantar aqui. Mesmo que você plantasse no sul, não vai ter o princípio ativo pelas questões do local, tá? Então, assim, na verdade são 380 tipos básicos, e eu trabalho mais dentro também da ortomolecular, com mais ou menos uns 200 outras plantas que são fora. A maior parte não está no caderno da Anvisa, porque e olha, eu tenho esse trabalho, nome popular, nome científico, que é outra coisa também que vocês vão ter. Às vezes tem uma planta com nome, tem 5 plantas com nome. Então, se você utilizar, pode dar problema. Então, sempre tem que pegar com nome científico. Segundo, nunca comprar planta moída. Moída eu posso moer serragem. Pego o perol em cara, olha, isso aqui é uma planta que vem da Tailândia. Depois do concílio de deuses lá, que isso aqui cura tanta qualquer coisa. E outra, venderam, por exemplo, na época, você lembra uma época da Porangaba? O cara que era do Paraná, ele comprou, eu não sei quantas mil toneladas de eucalipto, mandava triturar, misturava. Então teve gente tomando eucalipto lá, legal. Então, eu vou começar a passar as plantas, e dentro dessas que eu vou passar para vocês, que eu uso, que é essas que eu falei assim, que nessa psicografia, que tem plantas lá em casa que ela está parada. Enquanto não sair a norma do chefe, ela pode usar, eu não uso. Porque tem plantas porque assim, antes da pandemia, mandaram estocar 80 litros de anis estrelado. Anis estrelado. Essa daqui, depois eu vou passar do outro lado. Anis estrelado, a badiana. A badiana que faz o Tamiflu, que é o remédio para gripe aviária, para chikungunya. E percebeu, ele falou assim, estoque, eu quero pelo menos 80 litros disso aí. Aí eu falei, bom, pera um pouquinho, 80 litros desse de anis estrelado, eu vou precisar mais ou menos de 20 quilos de anis estrelado. Aí cheguei e falei, bom, onde eu vou? Um dia eu fui lá lá no Brás, em São Paulo, e eu fui lá para ver umas plantas, mas assim, eu conheço o cara que vende essas plantas, né? Ele vende as plantas certinho. E eu falei, escuta, você tem anis estrelado? Eu falei, nem sei o que é isso. É uma plantinha assim. Esse não é um saco nunca, desse saco aqui. Ó, custa mais ou menos em torno de R$140 o quilo, tá? Seria R$2.400, que é o que eu tinha para comprar tudo. Aí ele olhou para mim e falou assim, você precisa disso aí? Eu preciso. Isso aí está parado há um tempo. Foi quanto tempo? Uns 6 meses aí. O cara trouxe aí e foi embora. 50 conto, vai. Então, você está cobrando caro. 30 então, pronto. Aí o que aconteceu? Deu para fazer os 80 litros. Então nós estamos, inclusive, da Covid, é que foi usado tudo isso aí. Ainda tenho 15 litros. Então, para você ver, às vezes eles dão fórmulas, falam assim, pega, faz e guarda. Por quê? O pessoal pensa que, a primeira coisa que o pessoal fala da fitoterapia, olha, ele está há muito tempo comigo. Se vocês olharem que forma uma borrinha no fundo, agita bem, ele fica mais concentrado ainda, fica melhor do que antes. Tá? Isso na forma espiritual. Aí, deixa eu passar aqui as plantas que a gente usa mais, que é dor de cabeça. Aqui tem Progicélia também, tá? É alfazema. E nós temos, e outra coisa, só tomar cuidado que a alfazema, nós temos 3 tipos. Essa aí, a alfazema de caboclo, deixa eu ver que está aqui. Vou pegar aqui, a alfazema de caboclo, que a alfazema de caboclo, ela é uma nacional que ninguém dá valor por ela, e ela é muito mais princípio ativo do que a alfazema que vem da Bélgica, da França. Ela é ótima, então, não usar em convulsão. Para evitar convulsão, sim. Na convulsão, não. Tá?
Uma outra planta, que essa aqui, é o que é, ó, tá tudo murcha por causa do calor, elas não aguentam chegar até aqui. É o açapeixe. Essa planta aqui, sabe a tosse que está acontecendo nessa época aqui, tudo tossido seco? É açapeixe. Tanto que o açapeixe, ele dá uma lubrificada na garganta, porque na verdade a tosse é irritativa, é uma tosse alérgica devido à poeira do ar. Não adianta, você pode tomar loratadina, pode tomar o que você quiser, não passa. O melhor, bastante líquido, pode pegar mel, pode fazer mel ou mel com um pouco de limonada ou qualquer coisa assim, temperatura ambiente, não gelado, tá? A tosse passa. Então essa irritação é devido à poeira e à secura do ar, que está em 18% na região, quando o deserto do Saara é 14%. Nós estamos em 18%. Então se resseca e a gente passa mal. Isso aqui até o brinco, eu falo assim, ó, pessoal, às vezes eu gosto de comer fruto do mar, não dá dinheiro para comprar polvo, a gente pega e cozinha isso aqui mesmo. Essa aqui é a Aloe arborensis, não é a Aloe vera. Essa aqui que é a verdadeira para usar para tumor. Tá? Ela é uma arvorezinha. Então essa aloe é que a gente usa, tá? Para não só problemas de câncer, mas qualquer tendência de você estar fatigado, cansado, mas é só o gel que está aqui dentro. Os espinhos, a pele são tóxicas. Então tem que tirar raspar com uma colher. Só que isso aqui quem quiser pode até levar. Isso aqui brota, tá? Mais que boleto bancário, tá? Então assim, essa aloe aqui é a que a gente usa para tratamento de câncer. Um dos componentes, tá? É a babosa ou não é a babosa? Eles chamam de babosa, a babosa, que eles chamam de aloe vera, é aquela que é gordona, assim, sabe? A folha carnuda. Aquela é aloe vera. É uma família chamada aloes. Então as babosas, né? É dado o nome babosa, que são suculentas na verdade. Então a babosa, que é a babosa que o pessoal usa para cabelo, é a aloe vera, é aquela grande. Essa é específica para doenças internas. Aquela dá para tomar? Dá para tomar. Você vai tirar uma olhada. Tá? O alecrim. Não pode. Eu queria, por exemplo, assim, o pessoal fica comprando ginseng, comprando muita coisa. E é bom pra... Isso aqui é o seguinte, o alecrim é um excelente tônico, mas para uma xícara de chá, só 10 folhinhas isso aqui. Porque ele é cardiotônico, ele dá uma bateria. Quando a pessoa também está com chama bradicardia, é um batimento lento, aquela pessoa que está fraca, ela pode fazer um chá disso aqui. É muito melhor ele ficar comprando muita coisa que tem por aí. Além de tudo, é excelente também, ó, para reumatismo, tá? Só não é bom usar para quem tem pressão alta. O alecrim, mesmo numa quantidade de 10 folhinhas, para pressão alta ela dá problema. Ela eleva a pressão. É como também o ginseng. O ginseng não, desculpa, o ginkgo biloba. O ginkgo biloba é muito bom para a circulação, mas péssimo para quem tem pressão alta. Mas Zé, se no caso coloca em frango, eu tempero muito com... Pode, porque quando você aquecer, o efeito é pode, porque assim, quando você aquece ele perde praticamente 70% do princípio ativo, só fica o óleo essencial. Então pode. Ó, essa aqui é o favaco, tá? É uma das plantas que eu mais uso. Alfavaca é a família. Essa eu chamo de alfavacão. Tem alfavacão, manjerona, manjericão, tudo alfavaca. Então essa aqui, ela é boa até para problema digestório, para asma, excelente isso aqui, e uma coisa para pedra no rim. Chá de alfavaca, ela reduz Eu não sabia que a alfavaca o manjericão era da família. a manjericão é uma alfavaca. Manjericão roxo. Foi delícia. Põe na pizza, põe no carne de porco, é maravilhoso. E aí, viu pessoal? É que nem a arnica, por exemplo, a gente fala de arnica. Tem essa arnica que é chamada de arnica de cemitério, na verdade. Eu não sei porquê até hoje. Essa arnica, que é a arnica comum, ela é muito boa, mas só uso externo. Porque ela é hepatotóxica, ou seja, ela ataca o fígado. Ela pode dar cirrose hepática. Essa arnica. Já esta, ó, que a gente chama de erva lanceta, esta arnica aqui, essa não, mas você pode tomar que não ataca o estômago e é digestivo, inclusive. Esta só para dores. Esta para dores e para digestão.
Aqui. É a diferença. É não causar, o pessoal usa isso aqui e chega lá tudo e De todas. É. Esse aqui, por exemplo, é o boldo. Então, geralmente, o boldo, o pessoal fala o seguinte: não, vamos. Boldo do Chile. Não pega no Brasil. Altura mínima para o boldo do Chile crescer: 2.000 metros. Temperatura máxima: 15 graus. Acho que nem na minha geladeira é isso, né? Então, assim, o que nós usamos, que é 9 vezes mais princípio ativo que o boldo do Chile, é o alumã, é o boldo indígena ou o boldo baiano. É muito comum na Bahia isso aqui. É 9 vezes mais princípio ativo do que o boldo do Chile. Então, quando o pessoal assim, eu estou comprando na feira boldo do Chile, não é nunca. Agora, essa aqui, e tem aquele boldo piludinho, que chama pneu boldos. Aquele é bom, mas ele tem quase a mesma quantidade do que o boldo do Chile. Esse aqui é muito mais potente. Tanto que no remédio digestivo vai bastante desse, que é o boldo do Chile. Boldo Chile não, desculpa, o boldo alumã, que é o boldo indígena. E ele, além de ser bom para digestão fígado e baço, ele é ótimo, que eu estou vendo agora os testes lá que estão fazendo com algumas pessoas que são resistentes à insulina, a diabetes. Ó, tem pessoa que está tomando o limite máximo de insulina a dia, não tem mais o que fazer, né? Então, vieram lá, nós estamos fazendo um trabalho com eles aí. O bálsamo, né? Que é uma suculenta, que é o clássico para mastigar para gastrite. Em vez de ficar tomando omeprazol, eu mastigar uma folha dessa. Mais barato e mais saudável. É suculenta, isso. Bom, quem tiver mal olhado pode ficar aqui. Arruda. Quem tiver mal olhado já pode, né? Ó. Então é o seguinte. Então, porque todo mundo quando pergunta com a senhora, eu sou católica. A senhora vai na igreja? Vou. Mas vai no centro? Também vou. Eu vou na Umbanda? Tá perfeito também. Então assim, a arruda é uma planta que assim, não se deve usar interna a não ser dinamizada com homeopatia. A gente tem, chama Ruta graviolense, o nome científico dela. Quando for para tomar interno, que tem doenças, por exemplo, uma labirintite, você trata com a arruda, só que tem que ser homeopática. Então ela a gente chama de D5. Tem que comprar a Ruta graviolense D5, tomar 5 gotas 3 vezes ao dia. O zumbido reduz bastante. E eu faço o nosso remédio de pingar no ouvido, vai a Ruta, tá? Outra coisa que é excelente, você está em casa, o olho irritado, você não tem receita para antibiótico, para colírio antibiótico e tal. Pega uma ou duas folhinhas dessa, lava bem. Bom, primeiro com a mão limpa, lavar bem. Lava bem, seca numa gaze, amassa, joga dentro de um vidrinho de soro fisiológico, chacoalha umas 100 vezes para dinamizar, pinga no olho. É muito melhor do que muito colírio antibiótico e antifúngico que tem por aí. Mas tem que fazer todo dia, porque ele estraga e não tem conservante. Então, soro fisiológico, 2 folhinhas de ruta. Primeira vez vocês vão me xingar porque arde muito, mas depois tem problema. Alguém quiser levar, pode levar tudo isso aí, viu? Porque eu vou dar de presente, pessoal, aí. Tá? Só tem uma aqui que depois eu vou mostrar, duas, aliás, que eu vou mostrar. Você vai mostrar agora, que é mais fácil. Vamos pular a ordem alfabética. Essa aqui, que é a fáfia, que é o famoso ginseng. E essa é a jurubeba. Essa aqui é a planta preferida de quem está meio cansadinho. Meio cansadinho. Eu tive uma vez, há uns 3 anos atrás, eu dei uma aula, eu dei uma palestra numa clínica de idosos. E eu peguei e levei essas plantas. Eu fui tomar um café, quando eu vou derrubar as plantas. Eu falei, olha, amanhã quem aparecer alegrinho, quem é alegrinha, é a pessoa. Ó, cuidado, que essa aqui, ela tem um espinho. Na verdade é jurubeba. É outra coisa que eu costumo, evitar usar raiz. Raiz mata a planta. Então o que acontece? O que nós fazemos? É que pode usar o máximo possível de folhas, tá? E ela tem umas bolinhas aqui, você vai ver, que até tem pessoas, deixa eu ver se veio ou se... não, tem sim, tem ainda sim. E o meu neto me ajuda a colher, o menor, de 1 ano. E bora da história, essas bolinhas aqui, tem pessoas que fervem
e põe no vinagre com açúcar. Queria aquele tempero japonês de fazer gengibre. É amarga. Para quem está com congestão hepática, esteatose hepática, é bom comer 30 dias para 30. É a frutinha da jurubeba, tá? Que ela vai no nosso remédio da digestão. Então, essa aqui, além de tudo, ela é um tônico excelente, tá? Para cansaço e outra, para diabetes, fantástico, tá? Agora, não pode usar direto, 2, 3, 4, 5 meses, porque ela começa a atacar os rins e o fígado. Ao mesmo tempo que ela trata, ela atrapalha também, tá? E esta é a fáfia. Essa aqui, ó, pega espinho aqui embaixo, cuidado para pegar. Pega a folha mais rápido. Essa aqui é a fáfia. Eu uso tanto a folha quanto a raiz. A fáfia é a família, ginseng é um deles. O que eu uso, parece piada, né? Eu ganhei 2 mudas de ginseng siberiano. Falei, mas em Indaiatuba, pegar ginseng siberiano, com aquela temperatura que tem lá, virou praga em casa. Aí o papai do céu chegou e falou, não, vai ter lá. A raiz da fáfia, ela dá do tamanho de uma cenoura. Então todo ginseng que vocês compram por aí é tudo mentira, é tudo sintético. Aquele ginseng 356, 336, por quê? Uma raiz do tamanho de uma cenoura custa $1.200. Uma raizinha, é tipo de ginseng. Eu tenho, só que as nossas, parece piada, eu fui plantando e elas demoram 7 anos para dar. Tá? O que aconteceu? As minhas raízes dão de 20, 25 quilos. Então eu tiro uma cada 2 anos. Dá de 25 quilos, desse tamanho, parece uma abóbora. A gente tira, descasca e trabalha. E tem que trabalhar assim, né? Eu ia trazer também a tintura, mas não deu tempo. Você prepara a tintura, é o seguinte, chama alcoolatura. Você pega o álcool, reduz ele, o álcool 99, você passa ele para 45 graus de L. Não esses álcool comprados, é álcool bidestilado de milho. É o que faz conhaque e uísque. Tanto que essa firma aqui de São Pedro Turvo, perto de Bauru, ela produz para todas as destilarias na Escócia. Então, esse álcool me custa em torno de R$12 o litro, mais ou menos. Então, esse álcool depois tem que ser 99, ele tem que passar para 40 e pouco, né? Eu tenho um químico lá que trabalha com a gente, que trabalha com álcool, então eu falo que ele é o alcoólatra da turma, né? E ele reduz. Ao reduzir, é que ele consegue tirar o princípio ativo. Que não é planta você pegar água e álcool, jogar dentro e tira a planta. Cada planta tem um teor alcoólico sem tirar. Pétalas, 20%. Folhas, 40%, 50%. Raízes, 90%. Pétala suave, 5% de álcool só. Não pode pôr mais, senão você queima o princípio ativo. E é uma outra coisa. Quando você faz as alcoolaturas, ela tem que ficar 30 dias. Mas na psicografia sai pra gente, deixe no mínimo 60 dias, nós deixamos 90, para tirar o máximo possível do princípio ativo. Então essa aqui é a fáfia, tá? Que é um ginseng, tá? E essa aqui eu uso muito, essa aí, para quando a pessoa toma pós-operatório, para quando está em quimioterapia, radioterapia, é excelente. Ou quando está cansado mesmo também, sabe? Aí uma outra planta aqui, ó, parece igual, né? Então, esta aqui é a citronela. Esta é o capim-limão. Esta é a citronela. A de folha comprida aqui, citronela. Tá? Essa é a citronela. Se você olhar a citronela na parte superior, tá? Você vai ver. Ela é um pouco mais clara do que. É só pelo cheiro. Não dá para entender de outra maneira. Tá? A citronela. Eu tomei citronela. Não tem problema. Ela é boa para o pulmão. Pequenas quantidades. Já o capim-limão, né? Primeiro, ele é cólica. Excelente para cólica, tá? Qualquer tipo de cólica. Pode fazer o chá de capim-limão que funciona bem, tá? Passa aqui, tá? Sim, excelente para insônia. Só que tem uma coisa para insônia. Quando você for ferver, você tem que botar 1 litro e meio de água, pega um tucho assim, e ferve no mínimo 20 minutos. Antes de 20 minutos você não tem o princípio ativo para acalmar. Se for para digestão, 3 minutos dá. Mas o que é mais fácil de fazer, que fica mais gostoso, pega um feixe de capim-limão, joga no liquidificador com pedra de gelo e água, põe umas 10 folhas de limão, espera meio limão, pode caldo de cana. Depois de meia hora você está vendo, você está contando os anjinhos.
planta, pessoal, que é comum no... Quem quiser pode pegar a semente aqui, ó. Chama tanchagem. É uma planta comum que tem nos jardins, que é outra planta que usa para tosse. Corta a tosse fácil. Chama tanchagem. A gente usa para garganta, usa para qualquer tipo de inflamação, prisão de ventre. O tamarindo, ele é composto do tamarine, é composto do tamarindo com tanchagem, que também chama de língua de vaca. Quando a pessoa está com muita prisão de ventre, com dores e tal, é uma excelente planta isso aqui. No nosso remédio de prisão de ventre vai a tanchagem. Aqui, ó, pessoal, esse cactus aqui, ó. Esse cactus é feito do teu remédio. Esse cactus aqui, cuidado que tem espinhos, tá? Esse cactus aqui é o melhor cardiotônico para o coração que existe, tá? Quem toma digoxina, por exemplo, que a digoxina tem um problema. Quando você toma o remédio para o coração, ela é cumulativa, ela vai se armazenando no fígado. Já o cactus glandular, esse aqui é fácil, é a planta da pitaia. Da pitaia, que dá uma flor. Não, mas essa pitaia é normal. Então, se você deixar no lugar que não molha muito ela não gosta de água, ela forma a pitaia. Às vezes eu faço que lá em casa para a molecada, lá, os netos lá, gosta de salada de fruta, então eu vou lá pôr pitaia junto. Eles adoram a pitaia lá. O meu falando que é pitaia brava. Não existe. Ela é vermelha ou branca só? Ela está nervosa, brava. Então, é um excelente cardiotônico isso aqui. Então, todas as pessoas que têm insuficiência cardíaca, têm doença de Chagas. A doença de Chagas, geralmente, eu utilizo ela com urucum. Por exemplo, o urucum ele inibe o trivanosom. Então, o urucum, por exemplo, é outro antialérgico fantástico. Por exemplo, agora não é aquele coloral que vende, que hoje infelizmente no Brasil eles misturam com fubá. Então, por quê? Então não serve como remédio. Então quando eu consigo, eu vejo a sementinha aqui dentro. Se você pegar a sementinha, amassar, ela vem, secar no sol, porque se deixar crua, ela também é hepatotóxica, então deixar secar. Então geralmente essa combinação aqui é para quem tem arritmia. Vai. Vai? Ela está o remédio do coração daí. E essa aqui, pessoal, é a cana de macaco. É para quem tem, às vezes idosos, tem problema cardíaco, que tem o que chama, o nome chama de pé de elefante, o pé fica desse tamanho, o calcanhar inchado. Esta é a planta ideal para tirar aquele inchaço. Que o pessoal geralmente toma um diurético chamado clortalidona, que está em falta no mercado, ou hidroclorotiazida, que também desincha mais da cãibra. Então a cana de macaco e essa aqui chama panaceia. Panaceia seria um remédio para tudo, mas na verdade ela funciona bem nessa associação para desinchar as pernas sem tirar o potássio. Por isso que as pessoas quando tomam diurético, tá? Sem ser a clortalidona, ou seja, a hidroclorotiazida, furosemida, ela tira o potássio. Aí à noite parece que levanta, parece que é um robô, fica com as pernas doendo. Então a combinação desse funcionamento. E esta aqui eu uso muito para pedra na vesícula. Excelente para pedra na vesícula. Ela dissolve mesmo, tá? A panaceia. Mas aí faz chá da panaceia? Faz chá da panaceia. Eu tenho pronta de tintura pronta para você já. Ela dissolve a Oi? Ela fica bem. É o seguinte, não é só o que acontece. A Bíblia, a tendência da pessoa que pede alguém são pessoas que guardam os rancores. São pessoas que guardam, não é guarda-raiva, ele escolhe o sábado. Então, o que acontece? Ela vai, o colesterol, que é o responsável pela produção da bile, a bile começa a condensar, forma pedra. E tem pedras que é do tamanho da vesícula, você tirar porque não tem jeito.
Então, se for pedras pequenas, que é perigoso da pancreatite, que ela vai pelo duto, passa para o pâncreas, pode matar a pessoa. Então, geralmente a pessoa chega lá com 20, 30 pedras na medida. Tá? Eu tenho casos assim, a pessoa tem problema cardíaco, outro só um filho, não pode operar. Então, a gente dá a placenta. Ó, um remédio fantástico para cólica, apesar de ter espinho, tá? Ela chama espinheiro da fortuna. Eu gostei desse nome. Gostou? E essa planta eu procurava, eu ia até Cristalina, quem conhece Cristalina, perto de Brasília? Eu ia para Cristalina buscar lá, né? Até que um dia eu falei, pô, eu estou tão cansado. Desculpa. Eu estou tão cansado que eu não estava afim de ir para Cristalina. Eu falei, o que eu faço, né? Falou, eu tenho uma estátua de São Francisco na minha mesa lá, eu converso com ela. Ele responde, tá? Ele responde. Assim, eu falei, chefe, estou cansado, não dá para ir buscar essa planta, é muito longe, vou gastar dinheiro, tá bom, fique quieto. Só pelo menos feira. Não dá 3 semanas, foi lá, o cara foi carpir o mato, falou, me carpa aquele pé de figo, em volta de fio tudo cheio de espinho da fortuna. Então, tem esse bom. Esse aqui é o jaborandi, tá? Esse é o falso jaborandi, porque o jaborandi verdadeiro a gente usa para problemas de visão, só que está em falta e não tem no Brasil. A gente compra, vem de fora, vem do Peru, é tudo países andinos e altas altitudes. Esse que eles chamam de pimenta de macaco, que os de macaco gostam de comer, o talinho que fica isso aqui na mata. E esse aqui é para o tônico capilar, aquele que a gente faz a base disso aqui, tá? Outra planta, bom, o confrei, pessoal, o confrei eu uso mais para fazer pomada, internamente ele também é patotóxico, também uso dinamizado como homeopatia. Ele é muito bom para doenças assim que você tenha, enquadrando fígado, baço, pâncreas e estômago. Então eu faço ele dinamizado na forma desse T5 de homeopatia, aí você pode tomar normalmente, que é o confrei. E a pessoa fala, toma, não pode tomar? Hã? Você tem energia? Então tá bom. Ó, a cúrcuma longa, essa aqui é o açafrão brasileiro, ou açafrão goiano, que em Goiás você compra isso aqui baratíssimo. Essa aqui, na verdade, o pessoal usa, ele é bom para colesterol, para artrose excelente, tá? Para asma e para bronquite, muito bom. E também, só que é o seguinte, não pode usar muito, porque ele é anticoagulante. Ele seria entre aspas, um AS em forma de raiz. Porque o AS é feito à base do salgueiro, que é uma planta. Tá? Então, esse aqui, você pode usar para dores, é fantástico. Criança que está com catarro, você dá, a gente vai misturar com aça-peixe, você arranca tudo. Tá? É que eu consegui só 2, a Vilma precisou cavar. Olha, a Vilma estava ganhando o título de honorário, ator honorário hoje. Ela gravou tanto com a raizinha, que não é época dessas plantas. Dá uma flor muito bonita, não dá? Muito bonita, porque a cúrcuma, a gengibre e a zedoária, são 3 raízes, elas são primas. Então, por exemplo, a zedoária é uma raiz que dá branca, e quando ela está boa, você quebra, ela é azul, quase azul turquesa. Ela serve para maior parte de câncer de estômago, úlceras. Já a gengibre, a gengibre já é mais para dores, tá? E trato respiratório. Mas a gengibre precisa tomar cuidado, não pode tomar à noite, que tem problema cardíaco, porque sobe a pressão, tá? Como a canela. Esse aqui é a paliparoba, é o capeba, que o pessoal chama, né? É a típica doença do fígado, tá? É assim, até o apelido é doença dos pinguças. A planta dos pinguças. Por quê? Essa aqui, ela tem poder de regenerar o fígado, tá? Que nós estamos em teste com 6 pessoas que já eram fila de transplante, 2 já saíram e 4 estão ali na meia boca.
Então a gente chama de capeba ou pariparoba. É uma planta comum que dá em brejo, tudo. É muito comum e muito fácil de pegar. Folha da fortuna. A folha da fortuna, né, pessoal? Olha, eu plantei tanta, fui ver o saldo do banco, mas continua o mesmo, tá? Vê que essa aqui talvez não seja verdadeira. Então a folha da fortuna eu uso para doenças de pele. Tem uma doença chamada leishmaniose. Quem é do mato conhece. É onde você tem mata, selva, tal. É um mosquito chamado mosquito palha, um mosquitinho marronzinho que dá 30 centímetros, ele morde a perna. Tem dois tipos: a leishmaniose cutânea e a visceral. A visceral é terrível, ela vai furando os órgãos por dentro. E a cutânea fica criando umas feridas e fica umas escavações feias. E esta folha da fortuna que faz extrato, já praticamente quase 100% das pessoas que utilizaram, sumiu a leishmaniose. E também para quando aquelas urticárias que não tem remédio que cura. Ó, esse aqui é uma planta, não tem nenhum oriental aqui não, tem, né, hoje? Pois assim, é uma planta chamada melão de São Caetano. Como ela está no começo, é aquele um pepino que dá desse tamanho, todo pontudo, que o japonês usa frito. Eu no começo achava meio estranho, comer é muito gostoso. Então o melão de São Caetano, essa planta aqui, assim, quando a pessoa tem vermes, fantástico, tá? E também assim, para gripe, e outra, a pessoa tem tendência, ou teve HPV, ela inibe. Então nós estamos com 2 medicamentos que estão inibindo o HPV. Nós estamos trabalhando com elas há 1 ano. Então essa é uma delas, chama melão de São Caetano. Eu só trouxe a folha porque eu não tenho o fruto. É o fruto. Tem um fruto pequeno e um fruto grande. É uma planta com muito japonês. Viu, pessoal? Essa aqui, pessoal, é a erva baleeira. É o que é feito o axeflan. Essa planta para dores. É uma verbena. Então é muito bom para quem tem dor de osteoporose, artrose, artrite. A gente faz um medicamento à base dessa. Ela é meio feridinha, mas é uma das melhores plantas que tem. Tá? E ela é tipicamente brasileira. E ela está na Serra do Mar. Tá? A gente conseguiu umas mudas dela. Essa é uma erva baleeira. Ela tem meio fedidinha. Essa é a losna, né? Que é bom para cólica menstrual. Ela é abortiva, mas ela é boa para cólica menstrual. E ela também para vermes. E ela que faz aquele absinto, sabe aquele licor? Eu já fiz uma vez, ficou bom, cara? Tá certo que dá uma fogueira. Ó, você vai na festa de São João, você olha a fogueira de baixo. Ó, essa aqui, pessoal, essa chama noni. Tem a nona e tem noni. Essa aqui. Essa é para artrose, para asma e para a pessoa que está muito fatigada, tá? E para depressão. Funciona que é uma maravilha. É esse fruto. Não fruto assim. Esse aqui não está maduro ainda. Tem que cortar e bater com o suco de laranja. É excelente. Tá? A fruta. Mas nós estamos estudando também a folha. Porque nós estamos achando que a folha dá também. Então essa aqui, só uma brincadeira, tá, pessoal? Um dia um moleque foi em casa lá, no consultório, e falou assim: nossa, outro dia eu vou botar sem cueca, parecia o dele. É por isso que é nome. Essa é a cavalinha. Essa é a planta básica para problema de próstata e também para osteoporose. E ela é muito boa, eu uso muito no remédio de hipotiroidismo. Tá? Consequentemente, ela é boa assim para quem quer perder peso. Só que
Se tomar de excesso, dá pedra no rim. Tá? Então tem que tomar o suficiente, assim, tomar 10 dias para 10, assim, a cavalinha. Essa é a única planta que é pré-histórica. Ela tem mais de 25 milhões de anos. Essa não, né? Essa é mais nova. Essa, viu pessoal? Esta aqui é a guaçatonga. Guaçatonga é a planta melhor que tem para quem está H. pylori, aquela bactéria que dá no estômago, que tem que tomar aquele monte de antibiótico. Se tomar chá de guaçatonga, ele inibe praticamente em 3 meses, ele inibe o H. pylori. Esse aqui. Ele é uma planta para digestão, tá? Se bem que também para herpes, principalmente a zoster, nós estamos fazendo um trabalho com ela, aquele pessoal que tem que tomar ciclovir, que agora está assim, né? Você tem que tomar 20 por dia ciclovir. Você mata as que derrubando a ciclovir em cima do vírus, né? Então, por que tomar ciclovir? Quem tomou, está vendo muito surto de herpes zoster. Por quê? Porque as vacinas AstraZeneca, o vírus que leva o vírus da Covid é o vírus da catapora. Então o que acontece? Ele que é o gerador da herpes. Então muitas pessoas, mulheres principalmente, 40% que tomaram a AstraZeneca, pegaram herpes zoster, aquela herpes que dá dolorosa. E essa é a planta para tratar herpes zoster. Nós percebemos que funcionou muito bem, tá? Olha, todas essas que eu passei para você, eu tenho plantado. Depois tem vários que não tenho em casa, porque não tem jeito. Ó, essa aqui é uma... Eu estava falando da ginkgo biloba, né? Aquela que eu falei que não pega. Olha, essa aqui não pega em casa, que está em 2.000 maravilhas, com a maior seca do mundo. Tá? O Papai do Céu está lá todo derregando, porque não tem jeito, porque ela não dá. Ela só dá na Serra Gaúcha hoje em dia. Tá? É o ginkgo biloba. O ginkgo biloba é excelente para a circulação, mas quem tem pressão alta, toma cuidado que a pressão pode subir, tá? Não é todo mundo. Olha, você estava falando de nervosismo? A melhor é a mil e rama, que chama de novalgina. É mil e rama, é umas folhinhas, faz chá. Por sinal, às vezes quando o meu filho, o Leandro, chega em casa mais cedo lá do hospital, ele faz mil e rama com hortelã, toda tarde. Ele chega 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, vem ele, a namorada dele lá, e ele, mil e rama com hortelã, alfavaca com aça-peixe, toda tarde toma um chá diferente. Tá acostumou já, agora já que eu vou servir o dia que uma pessoa for em casa vai comer os docinhos e salgadinhos. Não, essa não tem jeito. Essa não tem. Ó, pata de vaca, ou chama brauínia. A brauínia, a pata de vaca para diabetes é só a branca. Aquela rosinha tal não serve, que ela tem um efeito meio tóxico. Já essa aqui não. Essa é a pata de vaca, é a brauínia fortificada branca. Uso direto para diabetes. Direto isso aqui. Tá? Vai passar. Você conhece? Eu deixei o... E outra, pessoal, outra planta, peixinho. Peixinho, essa planta aqui, até os veganos chupam e os vegetarianos usam frito para fazer de conta que é peixe. Realmente tem gosto de peixe. Realmente tem gosto de peixe. É gostoso. Eu falei, não deve ter. Sabe aquele dia que você está... Eu falei, não, vou pegar, a minha esposa ia fazer umas tilápia, eu peguei, vou aproveitar o ovo, tal. Pô, é bom mesmo. É muito gostoso. E outra coisa, é o melhor remédio para tuberculose, problema pulmonar, e nós percebemos que aqueles que estavam com Covid, com o pulmão já entrando no processo de degeneração, ela cessa. Então isso nós estamos estudando bem os princípios ativos, só que são 3.700 princípios ativos que ela tem, né? Então ela vai ter que verificar quais são os melhores, mas eu prefiro usar em tintura por enquanto, que a tintura é o extrato bruto, e nós percebemos que inibe.
Tá? E outra coisa, para quem tem DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, aquele catarro que não passa, pode fazer o que quiser que não tem jeito, não passa. Ele para, aí muda o tempo, volta tudo, chama DPOC. Melhor planta para isso. E nós estamos vendo que já está, muita gente que está tomando há mais de um ano, não tem mais. Está configurado com pneumologista, tá? Paulinho lá de Campinas. Vou passar aqui, sabe? Esse é um peixinho. Esse também, passar no ovo, na farinha, fica gosto delícia. E para baixar a pressão, Zé? Oi? Para baixar a pressão aqui. Cadê? Aqui, ó. Chama pacová. Pacová é uma planta que ela é parente da noz moscada. Eu tenho lá na então assim, ela reduz. E outra coisa, ela serve para baixar a pressão, para cólica renal, fantástico isso aqui, e para doença de pele também, assim, aquelas dermatites, você tem que estar tomando corticoide o tempo todo. Então, essa aqui é para hipertensão, essa é melhor. Se você levar um pouco, vai deixar, mas não vai assim. Sabugueiro é outra coisa que aqui dificilmente dá flor e fruto. Na minha casa está dando frutinho preto. Aí o que acontece? Eu estou disputando com as maritacas, com os 4 tucanos, tá? E 2 pica-pau, as frutinhas, tá? Então o que eu faço? Eu cubro uma parte e outra parte para eles, claro, né? Então esse aqui é o sabugueiro, que é o clássico, tá? Esse aqui, o sabugueiro, o pessoal usa para gripe, né? Mas é um dos melhores anticoagulantes que tem. Para quem tem trombose, é excelente. Para quem tem asma, bronquite, fantástico. E outra que funciona, vocês todos podem fazer. Benze alguém de erisipela com sabugueiro. Nós estamos descobrindo se é o crescimento ou se é o crescimento aqui. Eu acho que é o crescimento. Olha, pessoal, essa aqui que eu vou passar agora, viu, pessoal? Chama pariri. Essa planta eu uso muito para quem tem psoríase, alcoólatras, tá? E quando a pessoa assim está com câncer que está perdendo muito peso. Então o pariri, ele chama crajuru também, ou cajuru, o nome da planta. Essa aqui até agora nenhuma provou ter tão boa quanto essa aqui para problemas de câncer e psoríase. Psoríase na medicina chinesa é uma doença que dá de pele. Pele é tristeza, tá? Seria metal. Por quê? É aquele sapo que a gente engole, aquela raiva que você tem numa pessoa, que você não pode fazer nada. Que se depender de você, você esquartejava a pessoa e depois jogava a gasolina. Então, aquelas coisas, aquelas situações que você não consegue resolver, que não tem como resolver. Por exemplo, às vezes você está num serviço com opressão, ou fazendo o que não gosta, ou qualquer outra situação familiar, né? Então começa a dar as psoríases, que parecem queimaduras de vela. Isso realmente acontece e ela também funciona muito bem para isso, porque ela acalma o sistema nervoso. Ela trabalha, que é o seguinte, ela trabalha mais a mente. Qual que é essa? Essa aqui é o pariri, chamado como cajuru também, ou cajuru. Outra coisa, nós estamos estudando muito, eu tenho meu filho que é o maior psiquiatra, nós estamos estudando plantas de efeitos psiquiátricos, e nós percebemos que todas as plantas da cor lilás são as que estão funcionando melhor. Lilás, a cor lilás, para depressão, síndrome de pânico, transtorno bipolar, toque, tá? Então esquizofrenia, ela com a flor do passiflora está funcionando. Então nós estamos formando um grupo para começar a utilizar, tá? Então nós estamos lá com 7 psiquiatras lá, ensinando eles, para eles começarem a utilizar. Então nós vamos começar a utilizar em breve, porque a gente percebe que várias pessoas com tentativa de suicídio pararam, tá? Não morreram, pararam. Ó, pararam, parou mesmo, né? Ó, outra planta, essa que chama rubim, é comum quem mora no mato. Ela é uso externo, qualquer tipo de dor. Joga isso aqui no álcool, a rubim, pica, joga no álcool. E
Quer potencializar? Só deixa pronto água e álcool, veja bem, vai. Põe essas folhas, pega abacate, come o abacate. Pega o caroço, descasca ele, não lava, corta e já joga de carne. Que se o abacate pretejar não serve mais. A caroço de abacate ou rubim, muito melhor que existia a da vida. Tá? Só que não pode oxidar, oxidou você não perde ele. E quando você faz a pintura, ela fica vermelha e vira sangue. Depois ela escurece. Mas assim, para dores, principalmente artrose, assim, aquelas. Ó pessoal, essa é a sálvia. Eu falo o seguinte, ela é excelente, eu digo assim, ela funciona muito bem, mas para mulher muito melhor ainda. Principalmente menopausa, depressão pós-parto, depressão pós-menopausa, ou aquelas situações da vida que geram depressão, tá? Ela é o que melhor tem para tomar. Às vezes a pessoa fica tomando determinados hormônios, é melhor tomar sálvia, ou pôr na comida, o tempero sálvia, é muito melhor. E para homem, a depressão com fixação da ideia, aquele assim, aconteceu um fato que ele está depressivo por aquilo, ele dia e noite, 24 horas, fica só pensando naquilo. A sálvia é que tira, tá? Que é bom também com o tempero, tá? Uma delícia. Pessoal, esse aqui é um que todos conhecem, que é o guaco. O guaco, todo mundo faz para pulmão. Ele funciona para pulmão e para artrose e reumatismo. Tá? Só que o guaco é outra planta que você sempre precisa usar da seguinte forma: pôr 20% do remédio para fígado, guaco. Por quê? Porque ele depois de 15 dias começa a atacar o fígado. Então, quem toma guaco para artrite, que funciona bem, ou para problemas respiratórios, tanto que todo remédio que eu ponho guaco, eu ponho 20% daquele pariparoba, que serve também para o pulmão. E para artrose, fantástico. Se quiser fazer chá e fazer banho com toalha, funciona muito bem. Ai, desculpa, pessoal. Acho que vem buscar o neto. Alô? Ah, perfeito, mas não é nada. É a Nora. Mas você sabe que você tem que usar bem na Nora, né? Tem um restaurante lá em Lambra que escreve assim no cardápio: a Nora é a pessoa que você melhor tem que tratar. Ela que você vai escolher o asilo quando você ficar velho. Pingão preto. Pingão preto, tá? Pingão preto é o seguinte. É o picão. Por quê? Essa aqui para insuficiência hepática, tá? Quem está com insuficiência hepática é o melhor remédio que tem. E a raiz também funciona para dor de dente. Ela também trabalha digestão, fígado, garganta, para garganta, para aquelas passezinhas. Sabe aquele que fica aquela pigarrinha aqui? Lá no fundo, pingão preto. Chá de pingão preto. Ó, eu não tinha de boa qualidade. Existem duas melissas: a melissa officinalis, que é a melissa verdadeira, que é boa para dor de cabeça, convulsão, arritmia, e tem a lípia alba, aquela que tem a florzinha roxinha, que todas as casas têm, tá? Só que aquela serve para, digamos, para depressão, para pânico. Essa, que é a falsa melissa, ela é boa para o nervosismo, que é bom associar até é bom associar a lípia alba, que é a melissa falsa, com o pacová para baixar a pressão. Fica muito melhor, tá? E ela é excelente digestivo, isso aqui. É melhor fazer. E essa aqui também você pode botar no suco, tá bom? É que ela tá ruim, porque essa época que ela... Você deixa eu perguntar uma coisa. Essas folhas, quando for feito chá, tem que ser seca ou pode ser folha verde? Pode ver. Porque tem algumas que não podem. Olha bem essa pergunta, pessoal. É o seguinte: você pode usar a planta verde? Tem lógico isso aí. Por exemplo, se tem determinadas plantas, por exemplo, cáscara sagrada, nunca você usa a casca verde. Ela te mata. Tá? Ela te mata, tudo isso claro. Outra planta, folha de abacate, nunca use a verde. Dá um ataque cardíaco, à noite está em pesadelo, sabe? Dá muito pesadelo. Tem pessoas que tomam folha de abacate, que é como diurético, tem que esperar secar. A gente fala assim, tem que deixar no papel,
no lugar de sombra. Quando você chegar a apertar aqui, quebrar assim, é a hora de usar. Tem 12% de água. Antes ela tem um alcaloide que é um primo distante da cocaína, tá? Não é muito longe, dá para fazer uma coisinha legal com ela também. Mas assim, mas não em tanta quantidade, tá? E isso era dos irmãos, não é nosso. Então, bora da história. A folha de abacate, e tem outras folhas, por exemplo, o ideal é você pegar a folha verde, dar um dia ou dois para ela dar uma murchada. É a quantidade suficiente para isso. Então, tem determinadas plantas que você não pode. A folha de abacate é a primeira. Se você tomar ela verde, com certeza a noite vai ter. Não é verdade que você vai ter, não vai ser pesadelos. O coração vai bater fora do ritmo, você vai ter sensação de medos. Então pode ser associado aos sonhos ou não. Então a folha de abacate, que vocês viram que eu falei, caroço de abacate é para dores. Só passar. Folha de abacate seca, você pode usar com outras plantas para dores, para tomar. Muito bom, tá? Mas seca. Zé, e folha de louro verde, não pode pôr no feijão? Ou pode? Pode. Porque é o seguinte, quando põe 2, 4 folhas não tem problema. Quando você põe 10, 20, aí já você começa a ver o feijão falando com você. É a mesma coisa que eu... exatamente. O feijão falou comigo. Tá? Tem o mano dele lá, o tal dele. Tem o mano dele que almoçou, o tal de gostinho, tá? Só uma coisa para você, uma dúvida. A folha de amora, a mulherada usa muito na Sim. menopausa, né? Sim. A folha de amora, a gente tem que deixar ela secar ou ela pode fazer o chá verde? Ela pode usar verde, mas o melhor é da mora branca, que tem a Morus alba e Morus nigra. Morus alba, a mora branca, Morus nigra, a mora preta. A mora branca tem 10 vezes o princípio ativo da mora preta. Mas a mais comum que a gente acha. Mas se você quiser também, só na verdade eu tenho lá. É que eu não trouxe porque, sinceramente, eu estou desde ontem colhendo planta e não deu tempo de trazer. Eu tenho uma calhamaça de coisas aqui para passar. Essa aqui é a salsa-parrilha. A salsa-parrilha é um remédio típico para artrose, tá? É a espinhuda. A gente usa a raiz ou a folha. A salsa-parrilha é boa para doenças transmissíveis sexuais e também para atrofia muscular. Quem tem esclerodermia, que é uma doença que vai encolhendo, terrível, a pessoa sofre muito, tá? E dá endurecimento de toda a musculatura. Ou de artrite reumatoide, essa é a planta ideal, chama salsa-parrilha. Então os americanos fazem uma bebida à base disso aqui. É horrível, mas... Então cuidado que tem espinho, tá? E essa também, difícil de dar lá no matagal, só que lá. Só que eu já jogo, a gente usa umas luzes especiais, com Kevlar, para não pegar a gente. Pô, a carqueja, acho que não precisa nem falar, né? Que todos conhecem. Ó, eu passei a estrelada. Se alguém quiser levar para um, eles já botaram uma linha estrelada, um doce. Faz um doce em calda, vocês vão ver que coisa maravilhosa eu fiz. Quem quiser levar, pode ficar o pé da mão, tá? Eu não vou levar nada de volta. Ó, pessoal, essa é o maracujá, né? O pessoal toma o suco de maracujá, fica calmo. Pessoal, aí é o seguinte, o maracujá que realmente acalma é o maracujá doce do tronco quadrado. O tronquinho quadrado aqui. Aqueles redondos azedos, ele é levemente calmante. Esse não, esse é calmante mesmo. A folha dele. E quanto mais verde você usar, mais ela calma. A folha. Uma folha, você pode usar meio litro d'água. Uma folha. E a flor, tem uma coisa. A flor, nós fazemos um outro remédio, chamado flor de passiflora, que pediram para usar em processos obsessivos. As pessoas com obsessão, com possessão, ela dá é outra que dá o líquido lilás. Então nós estamos estudando esse líquido lilás a partir dessa aqui. Então aqui é terapêutica mesmo, aqui é maracujá azedo, não é bonitinho, é simpático, sabe? Então esse aqui não, esse aqui é o verdadeiro maracujá, tá? O tronco quadrado, que é o maracujá doce. Só que tem uma coisa, aquele maracujá doce que a gente compra desse tamanho, tem tudo quanto é tipo de adubo. E por todas as plantas que eu estou mostrando para vocês aqui, elas são feias. Por quê? Porque se eu não posso colocar adubo químico, porque interfere no princípio ativo.
Então eu mando preparar um adubo, que eu vou lá em Mogi Mirim, o cara fazer na minha frente. Eu compro 100, 200 sacos, 3, 4 toneladas, cada 6 meses. Então você vai revolvendo a terra. Não pode usar adubo químico, não posso usar inseticida, mas tem uma coisa que eu aprendi com os chineses. Quando você quer princípio ativo numa planta, quando tem essa planta, por exemplo, aquela extensão de planta, tal, tem o mínimo possível de princípio ativo. Você tem aquela fazenda de planta. O que eles ensinaram? Você faz o seguinte: você pega a planta, essa planta, ela não gosta dessa. Você põe as duas perto. Uma começa a produzir princípio ativo para se defender da outra. Você sobe o princípio ativo para 10, 15. Tanto que tem uns laboratórios de Atuba lá que eu falo assim: ó, eu dou o remédio para vocês, vocês não vão vender o remédio, prometo que vocês... Eu sempre que eu conheço as meninas lá, a Rita, a outra menina, são pessoas sérias. E elas estavam assim: você não vende, você pode comprar um frasquinho e tal, mas a parte do medicamento você vai dar em doação para alguma coisa, tudo bem? Trabalho há anos com isso. E ela falou: o remédio teu tem pó de pilim-pim-pim que o nosso não tem. Por quê? Primeira coisa, para começar a trabalhar, vibração. Primeira coisa que eu peço: as pessoas que não estiverem boas não venham trabalhar, tá? Outro dia eu faltei. Aí, moral da história, as pessoas não têm aquela vibração para trabalhar. Terceiro, o trabalho nosso ele envolve custo, mas não envolve lucro. Então eu faço com o melhor álcool, com a melhor água, a água tendo um poço lá que é só para fazer os remédios, que pediram para lacrar o poço, e é só para fazer os remédios, tá? Aquela água específica para isso. Frascos, que a gente recebe graças ao bom Deus. Então o que acontece? Você tenta usar o melhor possível, e quando acaba de fazer os remédios, faz vibração para eles. Você faz a vibração, você faz. Primeiro você põe no vidro, eu ia trazer, mas também passou. Talvez mais adiante eu faço, eu mostro como é que faz. Então, vem um vidro, você coloca água e álcool já preparado, tem que estar uns 2, 3 dias para ele reagir bem. Põe a planta, cada um tem uma quantidade, 100 gramas por litro, 200, 80, cada uma tem uma planta. Aí você deixa ela, como eu falei, os laboratórios deixam 4 dias e aquecem para acelerar o processo, para ganhar dinheiro. O ideal é a temperatura ambiente. Então, ai meu Deus, desculpa, viu? Não dá, agora não. É meu primo. Esse é meu primo de São Francisco. É o São Francisco Cover. Ele tem uma mata na casa, na chácara dele. Ele planta tudo. Aparece bicho. E ele mora perto da Serra do Japim. E ele abriu atrás, começa a colocar comida. Vai viadinho, macaco, anta, tudo aparece na casa dele. Ele fez uma piscina pareceu lontra. Tem 2 lontras. Eu falei: eu chamo de São Francisco Cover, né? E ele está me ligando agora. Bom, pessoal, é assim. Então, o que acontece? É 30 dias, vamos deixar 90. Quanto mais você deixar, e é isso que os chineses fazem. Ele faz um óleo de camomila e de peônia, que é o seguinte: você tem que pegar 10 litros. Eu ganhei um tambor não, é um vaso de cerâmica chinês, e você põe o óleo, põe camomila, a melhor camomila que tem é iraniana, é a que tem mais óleo, depois a egípcia, tá? A nossa e a outra da França. A nossa é muito falha, porque eles querem produzir em qualquer lugar do Brasil. E ela também, ela depende do lugar do frio. Então, por exemplo, a camomila iraniana, se aperta, pinga óleo. Então, às vezes eu consigo, através de um iraniano, que vai lá, tá? Ele negocia tapete persa. E ele traz para mim, porque não sai de lá tão fácil. Então, você tem que ter por isso que o plano espiritual coloca os anjinhos. Esse faz daqui, isso vem da Islândia, isso vem de cá, e não acontece nada. Então a planta ela é feita. Nossa Senhora, aí eu vou desligar, senão não vai dar, não. Então o que acontece? Todo trabalho é feito vibracionalmente, não é um trabalho físico. O físico dá trabalho, sim, dá muito trabalho. Tá? Porque um frasquinho daquele remédio que você recebe, se tivesse o trabalho aqui, tem gente que joga fora. Até teve uma vez que uma jogou fora, uma outra mulher descobriu no lixão, trouxe de volta. Então, mas assim, o Papai do Céu fala. Então acontece, tem pessoas que eu não vou tomar esse líquido preto. Perfeitamente, não tem necessidade nenhuma. Só que é feito
com a melhor das boas intenções desde 91, tá? E agora isso também as pomadas também que nós vamos voltar a fazer. A pomada também é outra coisa que nós gastávamos 9 mil para fazer pomada do ano, está em 56 mil. Então acho que está vendo, não vou vender o carro. Então a gente está conseguindo material, tá? Conseguindo doação do material para a gente poder fazer a pomada novamente. Então é uma coisa séria. Quem quiser mexer, quem gostar, é um sacerdócio, tá? Mas eu, por exemplo, adoro, penso sempre nisso, tá? Então estou sempre pesquisando. Eu, o Carlinhos, o outro que faleceu, que era o Sérgio, que era farmacêutico aí de Sorocaba, uma pessoa fantástica. Até um pouco depois que ele faleceu, aquele baixo que dá na gente, né? O cara que tem o braço direito, se ia passar tudo para ele, papai do céu leva. Ele teve que amputar uma perna por causa da trombose da Covid e veio a falecer. Até falar, um dia eu cheguei e falei assim, São Francisco, estou com uma lista, não quero levar essa lista. Levo. Levo. Mas assim, então, mas é pessoas que tem que estar lá, né? Que ele que está coordenando a pomada agora. Ele vai começar a coordenar ele a pomada. Então, assim, então é uma coisa que a gente tem que ter em mente, que é uma coisa obrigatória. Outra coisa que eu esqueci, mas agora eu vou falar. As pessoas, trabalhadores de todos os centros, não estão indo trabalhar. Estão faltando. Todas estão me reclamando, lá da Indaiatuba, todos estão reclamando. Ontem eu tive com o pessoal do Zabel, tá? Com o Toninho e a Eliana, falei com o Zé e a Rosário. Então uma coisa, quem tiver a responsabilidade, pessoal, esse momento de pandemia foi para testar nossa fé e nossa determinação. O que a Joana de Ângelo falou numa mensagem, era para agregar as pessoas, e as pessoas estão se desagregando. Quem tiver trabalho voluntário, seja na igreja que for, onde você for, na escola de samba, não importa, faça, porque agora é a última hora. Isso aí saiu a semana passada numa mensagem, falei, eu vou lembrar e vou colocar, estava no texto aqui, tá? E eu falei, é uma coisa que eu peço para quem trabalha, não falte, tá? É fácil, por exemplo, às vezes eu estou ruim, a Araci está ruim, caí, fui para pedreira, desculpa, fui passear a pedreira, fui pular sabe a guiazinha de 12? A guia tinha 20, pegou a ponta na bota assim, e eu fui. Até a viúva falou assim, se tivesse caído de barriga, você pum, sem ter problema, caí de ombro, rompi 3 ligamentos parciais, mas ia deixar de trabalhar por causa disso? Não. Então é uma coisa que a gente faz assim, é testado a nossa perseverança, a nossa fé. E vamos ser cobrados por isso. Então, todos aqueles que trabalham voluntariamente, espiritualmente, pelo amor de Deus, não parem, tá? Porque senão vai dar trabalho para o pessoal depois ir buscar esse pessoal, tá? Esse é um alerta que eu peço para o pessoal, estou pedindo. E ontem nós estávamos discutindo com o Toninho, com a mãe com a Eliana, que eles dão aula na evangelização infantil. Pessoal, é isso que eu tenho que falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Perfeito. Por gentileza, ora para nós. Ora para nós. A segunda televisão, desbloqueia fundo de garantia, abaixa imposto de renda, faz voltar o aeroporto antigo. Ela é um tônico. Ela tem bastante vitamina B, complexo C, D, e ela tem uma quantidade de proteína alta, tá? Então ela serve na verdade como alimento, como serve a folha de mandioca seca. As duas estão pau a pau, que é utilizado muito na região sul do Piauí, Maranhão, naquele ponto entre, o pessoal não sei se sabe que Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins, que eu já estive lá, naquele ponto, naquele círculo, é onde salvou muitas vidas com o ora pro nobis junto com folha de mandioca seca. Tá, e foi feito isso aí pela pastoral da Igreja Católica. Tá? E a moringa? Moringa é uma planta. Não, moringa oleácea. Moringa oleácea. 2. Excelente para 2. Só que ela não pode ser tomada direto. Tanto que eu tenho lá 10 litros e até agora eles falam assim: ponha no de uso externo. Então, e aí na televisão vende, né? Que também. A pessoa não pode comer, mas assim, uma folha tudo bem. Agora, por enquanto não deram, porque eu tenho 50 tipos de remédio que mandaram fazer de vantagem de chaparada, tá lá. Alguns eu sei que está concentrando,
Mas eu falo assim, que psicografia e jogo do bicho vale o que está escrito. Então, faço e deixo lá. Então a gente sabe que vai aparecer no momento. Eu posso até pesquisar, se quiser mais a respeito dela, eu tenho lá, eu não uso, tá? Uso muito pouco. Eu uso muito mais para o remédio de dores. Funciona maravilhosamente bem. A moringa oleácea que chama. Essa macera é passa. Não, essa macera põe no álcool é melhor. Você põe no álcool e depois assim, você põe no álcool, deixa tirar 10 dias tirar o princípio ativo, depois você tira as folhas, ou você pega um pouco de óleo de girassol de cozinha. Você pega assim, você põe, assim, 500 ml de álcool, metade de álcool, metade de água. Você põe, deixa os 15 dias. Aí você pega e põe mais uns 150 ml de óleo de girassol de cozinha. Chacoalha bem e passa. Porque o óleo de girassol também, ele potencializa a moringa. E funciona bem também. Pois não. Outro detalhe. Própolis concentrado. Própolis é o seguinte, ela é boa a tomar, mas assim, essa própolis verde, nós fizemos um teste. Concentrado. O própolis. O que acontece? É bom tomar? É, mas quando está doente. Ou toma, se você quiser tomar, digo assim, nós que passamos dos 50, se quiser tomar, 2 gotas junto com um líquido. Não quente, frio. Porque ela regenera aos 36 graus centígrados. Pode ser com água e limão. Pode ser água, pode ser água e limão, pode ser com leite, pode ser com o que você quiser. Eu ponho 10 gotas, eu tô certo? Não, é muita coisa, porque ela começa a dar uma alteração estomacal, que é o seguinte, o que acontece? Ela reduz o pH, porque como ela vem meio alcoólico, é pH 14, ela baixa do pH 3 para assim, ela sobe, para 5, dá sono depois do almoço, aquele arroto que você comeu, lembra do quibe 3 dias? 2 gotas. É o suficiente. Hã? 2 gotas de manhã só. Só é o suficiente. Porque é aquela história, o nosso corpo, ele coloca tudo para fora o que não é dele. Eu falo que as 2 entidades do planeta mais honestas são o mar e o corpo humano. O que não é dele, ele joga para fora. Ele só quer o dele. Pronto. Então assim, então o próprio corpo, o que vai acontecer? Se você tomar demais, vai ser excretado pelos rins. Consequentemente, vai ter tendência a formar pedra de rim. Eu tive dor de estômago. Não, é o comum. Então, por isso, alguma coisa com líquido, geralmente é ideal. Quem funciona melhor é os sucos frescos. Por exemplo, assim, é os refrescantes, que é o mamão, pera, melancia, tá? Não os ácidos. Então, evita os ácidos, toma com sucos frescos, que funciona a mesma coisa. 2 gotas também. 2 gotas é suficiente. O que o senhor acha da água com limão em jejum? É aquela história, o pessoal que tomou até agora não me falou nada, ficou doente do mesmo jeito, depois melhorou do mesmo jeito. Ela é bom porque ela alcaliniza um pouco o sangue. Tá? Ela faz uma... É que tem muita gente que toma e está tendo problema de esôfago. Não, isso é normal. É lógico, é ácido, né? Então é o seguinte, então é normal assim, até agora não provou que melhore nada. Tá? É assim, primeiro, você vai acidular um pouco a urina, pode diminuir a chance de infecção. Você pode diminuir a chance. Mas a urina ela tem que ser básica para ela estar bem. Sim. Né? Agora, o que acontece? Melhor é se alimentar direito. Eu vejo os caseiros onde eu moro. Ninguém morre por arroz, feijão, bife, ovo e salada. Exatamente. E inchado. Só vai dar vitamina C, não vai emagrecer ninguém. Não. Não, mas tá uma onda. Agora estão inventando o que era? Chá de banana. Chá de banana. Tá? É chá de banana. A banana é bom para dormir bem, fazer o chazinho. Mas tem potássio, também ela aumenta um pouco a imunidade, mas é aquela história, 1, 2, então o pessoal tá... a minha esposa foi comprar, falando, tem Ponto Verde é uma feira que tem em Dayatuba, que é dos produtores agrícolas da região. Não tinha banana, porque a mulher levou toda a banana para fazer chá. Tá? Deve ser algum macaco que é o inglês. Não, os absurdos, é aquela história. Hoje vende-se de tudo. Eu estava falando da Oropronobis, que na verdade é um composto que tem vitamina e tem um pouco de proteína. Mas, se você vê, não, para artrite, para artrose, para não sei o que, você fala, para vender. Daqui 6 meses sobe. Aí volta outra coisa. E na história da porangaba, né? Na porangaba que eu falei que emagrece, parar de comer, né?
Você toma 4 porangaba e fecha a boca por 14 horas, né? Não, o que eu falei para ele, o cara do Paraná, não lembro o nome dele, ele comprava caminhões de eucalipto, mandava triturar. Não é a caquitinha que fala? Eu não sei, é isso. Aí agora trituraram, tá? E o pior, depois ele começou a vender como remédio para dores. O que aconteceu? Aí, um dia, lógico que falei, mas vamos testar um negócio desse. Pó branco. Não existe planta branca. Não existe. A planta é cinza, marrom, azulada, acinzentada. Corticoide. E diurético. Ele punha diurético e corticoide. Tirava a dor, urinava, perdia peso. Só que depois começou dupla visão, rim com hidronefrose desse tamanho, tá? Teve vários que apareciam, estou com dor nas costas. Você vai lá, o rim do cara parecia uma jaca. Aí, o que está tomando? A porangaba. Mas não era porangaba, mas não era, ele fazia, porque não tem, se quem te vendeu uma cápsula de fitoterápica, abrir, é pó branco, joga fora, porque normalmente é 90% é corticoide, é um antidepressivo, porque é o seguinte, no Paraguai você vai lá e você compra para ele, Pedro Juan Cavaleiro, lá você vai, uma vez eu fui com um amigo meu que fui dar uma palestra em Ponta Porã, de espírita, aí, perto, Ponta Porã atravessou a rua, você está no Paraguai, aí cheguei lá, primeiro fui numa clínica, né, cheguei lá, estava assim, somos honestos e temos registro. Legal. Aí cheguei lá e fui conversar com o médico titular. Cheguei só, cheirava tudo, o lugar lá, menos a limpeza. Os caras não tinham banheiro, fazer xixi entre a porta e no lugarzinho, era um horror. Aí eu falei, por que isso? Ele falou, não, porque aqui é permitido, porque aqui é muito longe, é permitido eu alugar meu CRM para mais 9 pessoas. Então eu falei para ele, aí como é que funciona? Não, tranquilo. Eu falei, você dá remédio alopático? Não, se eu quiser, compra ali em frente. Aí cheguei em frente, atravessei potes. Cheguei pro cara, vocês têm aí? Não, o que o senhor quiser. Tem Sibutramina? Tem. Tem clonazepam? Tem. Quanto que é? O PA, o comercial? Quanto que dá? O comercial está R$70 o quilo, o PA 700. Tá. Falei, como é que passa na fronteira? Não, o senhor onde? Eu falei, em Indaiatuba. Indaiatuba é perto de Viracopos. Você vai ter entrega lá, $50. Na sua casa. Você compra o que você quiser. Então, o que acontece? O que está acontecendo muito aqui no Brasil? Os laboratórios estão comprando produtos de qualidade inferior, pensando que é qualidade boa, tá? Que às vezes vem com marca boa, bonitinha de rótulo, e os caras de alguma distribuidora fazendo arte. Então, mesmo que o cara esteja bem intencionado, fazendo arte. Não é culpa dos laboratórios, que eu tenho 2 que eu conheço que são pessoas maravilhosas, mas às vezes compram, vê tem um no meio do caminho que trouxe, muda tudo. Então é uma coisa que é bem complicada. Mas, primeiro, planta medicinal é um remédio? Sim, é um remédio. Tem efeitos colaterais? Tem. Que é esse trabalho que eu estou fazendo agora. Efeitos colaterais e reações adversas. Então, as pessoas têm que pensar que chá não faz mal. Faz sim. Depende do chá. A toranja também, ela interage com muita coisa. Sim. Toranja. Ela é bem perigosa. Eu tenho princípio ativo, eu tenho toranja. Eu uso para quando a pessoa está na convulsão da malária, quando está naquelas convulsões, a toranja funciona bem. Eu tenho lá, mas ela é concentrada, tá? E depois ela foi dinamizada. É homeopático. Ela para febre, para tudo. Desculpa. A graviola também, a graviola é perigosa para quem tem problema renal. Porque a graviola tem Ela é hepatotóxica. Não, ela é hepatotóxica e ela tem, como é que chama? Ácido... Fugiu agora, não? Não, peraí. Ela tem é o mesmo que eu utilizava para limpar pedra de piscina, é o que tem na carambola também. A carambola e a graviola. Por isso que a graviola, eu falo, o pessoal vai assim, a graviola o que eu faço? Eu uso ela sempre na diabetes, mas sempre eu coloco carqueja junto. Nunca sempre. Porque você tem um hepatoprotetor. Mas quase todas as plantas, quase todos os remédios que eu faço, eu ponho 10% de digestivo e um princípio hepatotóxico. Ou melhor,
é a capeba, que é a pariparosa. Mas também não é para tomar muito também. Porque uma hora o fígado acostuma. Cúrcuma. A cúrcuma, ela é boa tomar, que é a cúrcuma longa, só que ela é um anticoagulante. Então, assim, é comum o pessoal falar assim, eu estou com DPOC, aí eu tomei, mas é daquela dose, você fala 20 gotas 3 vezes ao dia, o cara toma 60 gotas, eu estou sangrando pelo nariz. Comum acontecer isso. Tá bom. A minha urina está vermelha. Para com a cúrcuma. Porque ela, o salgueiro tem mais ácido acetilsalicílico do que a cúrcuma, tá? Porque a cúrcuma tem ácido acetilsalicílico. Então, aquela história, ele é ótimo, tá? Para o pessoal falar afinar o sangue, mas ele é péssimo com relação ao uso contínuo. Mesmo que você usar um AS, você vai ver a pessoa toda manchada, certo? Então, tem que ser controlado. O salgueiro eu não uso tanto como anticoagulante. Eu uso para algumas doenças a nível de condução elétrica do cérebro, que funciona bem, mas é uma dose muito pequena. A artrite reumatoide com a cúrcuma, ela tem que ser primeiro rala, depois seca e mistura com pimenta preta, né? Pode pôr pimenta preta e você pode colocar também essa arnica chamada erva lanceta. Não a arnica comum, a erva lanceta, chama Solidago urticoglosa. Elas funcionam bem para artrite reumatoide. A salsa-parrilha é excelente para... Tem nos Estados Unidos uns... Você acha melhor bater ela no liquidificador com água ou ralar e esperar secar? Eu prefiro ralar e esperar secar, porque assim, no chá... Porque é o seguinte, no chá tem uma vantagem que uma parte dos alcaloides mais tóxicos e mais pesados some. Eu prefiro o chá nesse caso. Geralmente o melhor é batido com água. A pessoa rala e coloca no forno para secar. Isso, para secar. E depois mistura. Não, mas deixa ela secar, porque a Radix cúrcuma chinesa é o seguinte, você usa dois tipos, ela seca e ela fresca. Fresca, ela funciona bem para resfriados. Seca, ela funciona para doenças osteoartríticas. Certo. Tá? Obrigada. Folha de couve. Pera ali, depois... Folha de couve batida. Couve batida? Não, couve tudo bem. É que a couve tem bastante ferro também. A couve você pode, porque é o seguinte, a couve você tira o máximo possível. Só que eu fico contando 5 dias a couve, né? Eu fico lembrando dela. Uma vez eu fiz, sabe o que é o melhor? Em vez de bater a couve, você pega o talo da couve, pica e põe no feijão. Muito mais digestivo. Fica difícil. Ou também, se você quiser, uma coisa que eu comi uma vez... É meu primo, isso aqui. A couve, outra coisa que você quiser, se você, eu por exemplo, de vez em quando frita quiabo, pega esse pequeno, frita. Come torradinho, quiabo, pica, não fica delícia. Põe a couve junto. E o talo de brócolis, fica maravilhoso. O talo de brócolis, às vezes eu corto em pedacinho, a Vilma faz o brócolis, depois que ela tira, esfria, pico em pedacinho e põe no arroz para comer. Fica maravilhoso. Fica crocante, uma delícia. Açafrão é a cúrcuma. O açafrão, sim, tem o açafrão espanhol, que é o pistilho das folhas. O açafrão, o nome científico dela chama cúrcuma longa, é o que nós estamos falando. É aquela redondinha que eu dei, aquele... Essa aqui, ó. Essa dois cocôzinhos que ele fala. Zé, estão me perguntando qual é a planta que faz para labirintite. A labirintite, a melhor, é o que eu falei, é a ruda. Só que eu uso ela dinamizada. O que eu faço? No remédio da labirintite que eu faço, eu trabalho ali com o cactus, com a caroba, calêndula, e aí eu preparo dinamizado a ruta graviolense, ponho 5% e dinamizo. Eu faço uma técnica que o pessoal faz lá em Araxá, que é dinamizar a tintura. A gente bate ela 100 vezes como se fosse na tintura ou extrato? Não, eu faço tintura.
Tá? Eu tenho extratos, é o seguinte, o que eu faço no extrato? Extrato não alcoólico. Eu faço o da digestão, o do coração, da diabetes, dos nervos e do câncer. Então todos aqueles que o álcool vai interferir, e mesmo assim eu ponho uma quantidade e depois eu diluo para não deixar mais que 2%. Você trabalha com indol 3-carbinol? Bom? Indol 3-carbinol, que é das brássicas, do brócolis, Não, eu trabalho mais nessa área com ortomolecular. Ah, certo. Que aí eu quero no ortomolecular é o seguinte, tem um aparelho, eu vou verificando o que a pessoa tem de tóxico, o que a pessoa tem É porque o indol 3-carbinol ele é anticâncer, você retira Isso. as brássicas, né? Só que assim, o que acontece é você tem que fazer o que, na hora molecular, o que a pessoa precisa. Às vezes tem demais, fala, tira um pouco disso. Então, de repente, você colocar, só por colocar para o câncer é uma coisa muito delicada, e qual tipo de câncer? O que está faltando, você repõe. Não procura colocar mais, porque é munição para o câncer. O que é bom mesmo para o que é o efeito da erva doce em camomila? Erva doce, camomila? Bom, camomila como um excelente anti-inflamatório. Outra coisa, quando a pessoa faz também quimioterapia e às vezes ela deve fazer a branca e de repente ela faz a amarela, que dá certa reação na pessoa, você entra com camomila, você reduz o efeito dela. Ela é o melhor anti-inflamatório que tem. E é o que você pode dar para grávida, você pode dar para criança sem problema nenhum. Até a grávida você dá um pouco de camomila, numa dosagem menor, 5 a 10 gotas, para a grávida, principalmente até o 3º mês, quando nasce o cabelo da azia e tal, inibe a azia e, ao mesmo tempo, ela melhora os ossos do cabelo do neném. Já a erva doce é um carminativo, ela é doce, então ela serve para preocupação. E ela serve também para problemas assim, digestivos e que requer, digamos assim, potencialização das enzimas. Então você toma ela frio, tá? Toma ela assim, ela ajuda na tua digestão. Tanto faz erva doce, camomila é no chá. É para tomar quente. É quente ou frio? Eu gosto frio, gelado. Depende da pessoa. Dentro da medicina chinesa, que hoje eu não estava falando, falei outra vez, é o seguinte: come, tendência quente, tem que tomar gelado, frio. Mulher, tem que tomar quentinho, porque ela é yin, então ela tem que ter o corpo mais frio. Então, cada um dá características de acordo com a personalidade da pessoa. Fria, que é aquela pessoa assim que é branca, sabe? Ela tem que tomar todo mundo frio, quente. Por exemplo, você que é vermelho, ele tem que tomar geladinho, meio geladinho, meio frio, senão a gente vai sentir mal. Essa palestra do frio de Deus. Oi? Eu lembro. Isso. Então essa pela fisionomia da pessoa, por exemplo, a gente tem que tomar gelado. A gente dorme, por exemplo, de short, com os pés gelados, com o ar-condicionado a 16 graus. Já a mulher dorme com cobertor, com touca, meio de futebol. É assim mesmo, porque ela é yin e a gente é yang. Não tem nada de dificuldade nenhuma. Eu peguei a folha de maracujá. É o que vocês quiserem levar. Como que é feito mesmo o chá? Tá? Como que é feito? Ó, é o seguinte, para meio litro d'água você pica mais ou menos uma colher de sopa. Uma folha, né? Pode ser uma folha, vai dar um bom calmante para uma folha, tá? Se quiser só relaxar, tá? Se você não trabalhar com máquinas, com explosivos, eu recomendo, tá? A folha inteira. Se for, toma só um par da folha. Aí quanto tempo ferve? Tá? Quanto tempo? Você pode tomar Uma ferveira. uma semana, mas pode levar mais. Tá? Não tempo para ferver, Zé. Tempo para ferver. 3 minutos. É melhor deixar a ferver, colocar dentro, tampar. 3 minutos, desliga, espera esfriar. Tem muito jovem aí. Eu falo essa história da explosiva porque é o seguinte: uma vez o cara falou assim, meu marido precisa de um calmante, mas forte. Tá bom. Vou dar lúpulo, né? Que o lúpulo é o barulho da cerveja. Mas o que ele trabalha? Ele trabalha na CBC lá em Caçapava, ele monta bala de bateria antiaérea. Eu falei, não pode dar. Se ele dormir no serviço. É um emprego estranho, né? Montar. É que nem eu tenho uma colega minha da Unicamp, e ela é física, e ela fala assim que
ela trabalhou uma época como em Los Alamos, o exército americano, desenvolvendo mira de mísseis. Eu falei, você é espírita, como que você faz mira de mísseis? O que você pensa? Ela falou, no meu ex-namorado. Bom, existe uma folha, uma raiz, um fruto que o jovem toma e anima para trabalhar essa juventude de hoje. tem. Ó, pega o Noni ali. Pega o Noni ali para o suco de laranja. É sério. Bom, pessoal, eu vou encerrar porque eu ainda tenho coisa para fazer. Eu agradeço, tá? E ó, qualquer dúvida, olha, quem quiser, está bom.